Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de algoritmos em C. Hoje nós continuaremos a falar sobre a estrutura para, na verdade sobre o equivalente a ela na linguagem de programação C, que é o for, tá? Vamos aqui criar mais um arquivo vazio, vamos salvar esse arquivo aqui como exemplo 5, tá bom? E agora nesse exemplo 5 nós vamos criar uma estrutura para barra for com decremento, tá? Então, nós havíamos criado a estrutura que nós incrementávamos 1 a 1 a cada interação, e nesse caso a nossa estrutura ela vai decrementar 1 a 1, certo? A cada interação. Então, nesse caso aqui, nós vamos importar nossa biblioteca, tá? stdio.h. Vamos criar aqui a nossa função principal, int main, tá? Termina aqui. Vou declarar uma variável i, certo? E aqui eu vou criar o meu laço, tá? Nesse caso aqui, gente, o meu laço, ele vai de i, por exemplo, começando em 10, tá? Ponto e vírgula, do meu i sendo maior ou igual a 0, tá? Ponto e vírgula. E aqui nós vamos colocar o decremento, certo? Então eu vou ter um i menos menos, tá? O que significa isso? Que eu vou começar com o meu contador do i em 10 e vou repetir este laço até que o i, ou enquanto o i for maior ou igual a 0. Então eu vou apresentar 11 valores na tela e esse valor vai ser decrementado. Então aqui eu vou colocar um printf para apresentar esse valor na tela. Então aqui nesse printf eu vou colocar porcentagem d, barra n para ter a quebra de linha, certo? Vírgula, o valor de i, certo? A minha variável i aqui. Então eu vou apresentar primeiro o valor 10, 9, 8 até o valor 0, como se fosse uma contagem regressiva, tá bom? Vamos salvar, compilar e executar esse código. Compilei, nenhum erro. E agora vou executar. Observa, nesse caso aqui, por conta do decréscimo, eu comecei em 10 e fiz uma contagem regressiva até o 0. Então essa é uma opção também, certo, de estrutura for, onde dentro da estrutura eu vou de um valor maior até um valor menor, fazendo o decréscimo, tá? Uma outra opção de estrutura com o laço, tá? Se você quiser verificar outra situação, onde, por exemplo, você mostra aqui embaixo o aumento do valor, ele seria assim: i recebendo 0, ponto e vírgula, i menor ou igual a 10, tá bom? E mais, tá? Então, nesse outro caso aqui, certo? Nós temos o aumento do valor de 0 até o valor de 10. E aqui o printf aqui dentro, ele permaneceria a mesma coisa, porcentagem d barra n, tá? O valor de i aqui. Então, nesse caso aqui de cima, eu vou de 10 até 0, e nesse aqui eu vou de 0 até 10. Vou até escrever aqui em cima para identificar, tá? Então, esse caso aqui é contador decrescente, tá? Aí ele vai mostrar aqui na tela. E aqui embaixo, só para identificar, tá? Vou colocar 2 barra int para separar. E aqui é o contador crescente, tá bom? Então aqui eu tenho os dois. E aqui primeiro eu vou mostrar o decréscimo, certo? Uma contagem regressiva, por exemplo. E aqui eu vou o acréscimo, uma contagem crescente. Compilando e executando, temos aqui o resultado: contador decrescente, contador crescente. Beleza? Bem simples, tá? Mas muito útil aí em muitos problemas que vocês vão encontrar. Beleza. Agora nós vamos criar um outro arquivo, tá? Um outro arquivo vazio. E esse, deixa eu só salvar esse aqui. Salvei já esse, agora eu vou salvar esse outro aqui. Vai ser meu exemplo 6, tá? Nesse exemplo 6 aqui, eu vou criar um laço que
repetirá o cálculo 5 vezes. O cálculo será de soma, subtração, divisão ou multiplicação. O usuário irá definir qual operação ele deseja realizar. Se ele escolher uma operação inválida, deve-se apresentar uma mensagem de erro, tá? Isso que esse programa vai fazer. Então aqui eu vou incluir a minha biblioteca stdio.h, tá? Vou criar a minha main, certo? E nesse caso a minha calculadora ela vai executar 5 vezes. Então eu vou precisar aqui de uma variável i auxiliar, tá bom? Além dessa variável i, eu vou ter variáveis que pode ser do ponto flutuante, a variável a variável b e a variável r de resultado, tá bom? Aqui no inteiro também eu vou ter a minha variável op, que é a minha opção, tá, para o cálculo. Bom, primeira parte, nós vamos criar aqui o nosso laço, tá bom? Que vai definir o número de operações que eu vou realizar, certo? Então eu vou ter um i de 0, tá, até um i menor do que 5, tá bom? I mais mais. Então vão ser 5 cálculos, 5 operações que eu vou fazer. Então dentro do laço eu vou ter aqui a minha calculadora, tá bom? Então o cálculo será soma, subtração ou multiplicação. O usuário irá definir qual operação deseja realizar. Então eu vou precisar que o usuário indique qual operação ele quer realizar. Escolha uma das operações matemáticas, tá? Então vou apresentar essa mensagem aqui para o usuário. Aqui eu vou colocar as opções. Opção 1, soma, tá bom? Opção 2, subtração. Opção 3, multiplicação, tá? E opção 4, aqui, divisão, tá bom? Então essas são as opções. E aqui, printf, eu vou colocar aqui para o usuário, digite sua opção. Então aqui vai ficar esperando a digitação do usuário. Essa digitação vai ser recolhida pelo scanf, tá? Que é do tipo aqui, ó, de coleta porcentagem D, porque é o tipo inteiro. E eu vou guardar esse valor no endereço de memória da variável op, tá? Quando o usuário digitar o Enter, eu passo para a próxima linha, que vai ser um if, que vai verificar se op for, agora sim, se op for maior ou igual a 1 e, tá, op for menor ou igual a 4, tá? Se isso for verdade, eu vou executar o que está dentro desse laço. Essa linha de código aqui diz o seguinte, que o valor digitado pelo OP, para ser um valor válido, ele tem que estar entre o valor 1 até o valor 4, que é justamente aqui as nossas opções. E se nós tivéssemos 5 opções, eu colocaria até 5, por exemplo, certo? Então eu mudaria aqui. E aqui essa simbologia maior ou igual ao valor 1 e, certo? A simbologia aqui menor ou igual a 4, beleza? E caso contrário, ou seja, caso seja uma entrada inválida, eu mostro aqui uma mensagem. Erro. Entrada inválida, tá? Só isso aqui já é suficiente para o usuário identificar que ele entrou com um valor inválido. Ou posso colocar opção inválida para ficar mais claro para o usuário o erro dele. Aqui dentro, caso eu entre aqui, significa que foi escolhida uma das opções válidas. Se for escolhida uma das opções válidas, eu vou interagir com o meu usuário para receber o valor de entrada de A e de B. Então, digite o valor de A, certo? Então, o usuário vai digitar aqui pelo scanf o valor da variável A. E essa variável A é do tipo ponto flutuante agora, então vai ser porcentagem F.
vírgula, endereço, certo, da variável A. E logo embaixo, printf, digite o valor de B. Então aqui vai ficar esperando pelo scanf o valor de B digitado pelo usuário, que também é do tipo ponto flutuante, vai ser guardado no endereço certo de memória da variável B, tá? Então aqui eu recebi os dois valores, tá? Recebe os valores de A e B, tá bom? Depois que eu tenho os valores de A e B e sei a opção escolhida pelo usuário, eu posso criar um outro if. Observa que esse if aqui, ele está dentro desse outro if aqui, tá bom? Então esse if aqui diz o seguinte, tá? Vamos lá. Se op igual a 1, eu executo aqui dentro. Se não se, como a gente já viu anteriormente, se não se op igual a 2, eu executo o que vai estar aqui dentro, tá? Então aqui eu tenho comando e aqui eu tenho comando, tá? Else if, se não se op igual a 3, eu executo o que está aqui dentro, comando, tá? E o último, certo, que é o else, pode ser o else aqui, não tem problema, eu executo, ou seja, se ele for igual a 4, eu executo aqui comando, tá? Então observa que tudo isso aqui está dentro aqui do meu if aqui, tá? Então aqui são as condicionais de escolha do cálculo matemático, tá? Então, se ele escolheu 1, eu vou calcular a soma. Se ele escolheu 2, eu vou calcular a subtração. Se ele escolheu 3, vou calcular a multiplicação. Se ele escolheu 4, que é o se não, eu calculo aqui a divisão. Observa outra coisa, que aqui eu estou usando a indentação, certo? Então, meu código começou aqui, então depois eu dei um tab aqui para ter esse espaço aqui para identificar. Depois aqui eu tenho o meu laço e tenho um espaço para identificar que essas coisas aqui estão dentro do meu laço, tá bom? Certo? Então meu laço termina aqui, tá? Vou até colocar aqui para você identificar fim do meu for aqui. Tá aqui, ó. Posso identificar também clicando em cima. Meu if começa aqui, termina aqui, tá? Então aqui você se guia, certo? Pelas estruturas aqui de chaves que equivalem ao nosso início e fim lá que a gente aprendeu no Portugal, tá bom? Então aqui agora que a gente já tem o valor de A e de B, e aqui a gente já consegue escolher a opção 1, aqui a gente vai fazer o cálculo. A opção 1, né, seria o resultado igual a A mais B, tá bom? Então aqui embaixo eu posso simplesmente apresentar o resultado da soma é igual a porcentagem F, tá bom? Vírgula, o valor da variável, tá? Professor, por que porcentagem F? Lembra que o R também é ponto flutuante, tá? Então eu apresento aqui. Como eu sei que é ponto flutuante, eu vou até colocar logo aqui ponto 2 para colocar apenas duas casas decimais após o ponto, tá? Já opção 2 a gente sabe que é a subtração. Então aqui vai ficar como? R recebe A menos B, tá bom? Embaixo, um printf aqui, o resultado da subtração é igual a porcentagem F, tá? Eu vou colocar aqui o ponto 2 também, barra N, vírgula, variável R, tá? Se for a opção 3, a gente sabe que é o produto, então vai ser R recebe A vezes B, tá? E aqui embaixo, printf, o resultado da multiplicação é igual a porcentagem ponto 2 F, tá? Barra N, vírgula R, tá? E o último é a divisão. E a gente sabe que não pode ter uma divisão por zero. Então, dentro desse else, caso eu caia na divisão, eu vou ter que ter um if dentro desse else que vai verificar. If B igual a 0, o que acontece? Erro, não foi possível dividir por zero, tá? Então apresenta uma mensagem. E se não, caso contrário, certo? Aí sim eu vou ter R recebe A dividido por V, ponto e vírgula, printf apresenta o resultado da divisão. O resultado da divisão é igual a porcentagem ponto 2 F barra N, vírgula, R, minha variável aqui. Então,
é isso que vai acontecer. E como eu tenho o laço, certo? Que aqui eu tenho meu for terminando aqui. Isso significa o quê? Que esse código ele vai ser executado 5 vezes, tá bom? Porque eu estou dentro do laço aqui. Então eu vou fazer esse cálculo, um número determinado de vezes, que vai ser 5 vezes, tá? Vou salvar aqui e a gente vai executar. E você vai ver que a gente vai calcular 5 vezes o resultado. Inclusive, aqui até para diferenciar, aqui no final eu vou colocar algumas quebras de linha para separar, tá? Cada um dos nossos resultados, para ficar melhor de visualizar. Isso aqui é só uma questão estética, tá? Para separar e a gente conseguir visualizar melhor o resultado. Vamos lá então. Vou compilar e executar. Aqui, ó, escolha uma das operações matemáticas, tá? Então isso significa que eu já estou aqui dentro do laço, tá bom? E eu vou escolher uma opção que não existe, vou escolher 6. Quando eu escolho 6, eu verifico aqui se o P é maior ou igual a 1 e o P menor ou igual a 4. 6 é maior ou igual a 1, mas é maior do que 4. Ou seja, então deu verdadeiro esse e deu falso esse. Como eu tenho um E, verdadeiro com falso no E vai dar falso. Se vai dar falso, eu não vou executar nada que está dentro do if. Vou pular para o else e no else vai mostrar erro ou opção inválida. Vamos ver. Aperto Enter. Mostra aqui a mensagem, erro, opção inválida. Observa que depois dessa linha, ele mostra que esse printf, que só é uma separação, tá, para o nosso programa, para a gente conseguir visualizar, certo? E ele subiu de novo. E aqui ele incrementou o i. O i que valia 0 agora vale 1. E agora ele vai mostrar de novo o menu de opções e pede para o usuário escolher uma opção. Então vamos supor que o usuário escolha 1. O usuário escolhe 1, aperta Enter. Quando ele escolhe 1, aperta Enter, eu verifico que o OP tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Então aqui, como o 1 é verdadeiro tanto para esse, 1 é maior ou igual a 1 e também 1 é menor ou igual a 4, então eu vou entrar aqui dentro desse laço. E desse laço ele vai pedir logo que eu digite o valor de A. Então eu vou digitar aqui um valor de A, 17, por exemplo. E vou apertar Enter, que ele está esperando eu digitar, certo? Posso digitar o 17. E agora ele pede o valor de B. E eu vou digitar um valor de B aqui, 3.2, tá? Quando eu apertar Enter, tá? Ele vem para cá, para a próxima linha. E ele verifica, if o P igual a 1. Aí olha aqui, ó, o meu OP foi 1, certo? Então, if o P igual a 1, ele vai calcular R igual, recebe, na verdade, A mais B. 17 mais 3.2 vai dar 20.2, tá? Então, calculou e mostrou. O resultado da soma é igual a 20.2, que é aqui o meu porcentagem 2.f, tá? Barra N. Então, quebrou a linha, mostrou o resultado. Como esse primeiro deu correto, ele não vai depois verificar nenhum dos outros. Aí ele passa aqui para o printf final aqui para dividir e ele sobe, certo? Incrementando meu i. Então meu i que valia 1, né? Agora ele vai valer 2. Mostra de novo aqui e pede uma nova opção para o usuário. Bem aqui. Então o usuário vai digitar mais uma opção, vou colocar a opção 2 aqui, certo? Então vou apertar Enter. É uma opção válida porque 2 está entre 1 e 4. Então é verdadeiro, verdadeiro. Se é verdadeiro e verdadeiro, então é verdadeira a saída. Se é verdadeiro, ele vai pedir o valor de A e vai pedir o valor de P, tá? Menos 5. No final, ele vai dar o resultado, que é o resultado da subtração. Menos 5 menos 5 vai dar 0. Mostrou. E logo depois ele sobe e pede aqui a próxima entrada, porque incrementou o meu i. Tá? A próxima entrada aqui que eu vou testar é o 3, tá? Então é a quarta iteração do meu laço, então meu i está valendo 3 agora. Vou colocar aqui o valor de 6 e vou colocar aqui o valor de 5. Como eu escolhi o P igual a 3, então ele vai entrar bem aqui, se não se, o P igual a 3. Então ele vai realizar o produto e vai mostrar o resultado na tela. 6 vezes 5, 30, ok, funcional. Subiu, incrementou o meu i, certo? E como o meu i está dentro da condição de ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4, ele vai entrar aqui outra vez. Vou escolher a opção 4, tá bom? Nessa opção vou colocar um A5 e um B0. Como eu escolhi a opção 4, ele vai entrar bem aqui. A opção 4 é diferente de 1, de 2, de 3. Então sobrou só o se não,
Por que sobrou se não? Porque o 4 é maior ou igual a 1 e o 4 é menor ou igual a 4. Então ele vai entrar aqui nesse if, e nesse if aqui ele vai verificar se o P é igual a 1, se o P é igual a 2, se o P é igual a 3. Se não for igual a nenhum desses dois, só pode ser o senão, que é igual a 4. E eu vou ter aqui dentro desse senão, eu vou ter if b igual a 0. Se o b for igual a 0, eu vou mostrar um erro. Não foi possível dividir por 0. Tá? Mostro um erro, não foi possível dividir por 0. E sair do programa, porque o meu i agora ele extrapolou aqui, porque ele é o i menor do que 5. Então eu executei um número determinado de vezes, certo? Olha aqui, ó. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, certo? Executei 5 vezes, que foi de 0 até 4, porque o i é menor do que 5, tá? E mostrei aqui os resultados. Então, o legal agora é que vocês estão vendo um programa, que nesse programa você tem a sua calculadora repetindo o valor, certo? Repetindo o menu de opções, utilizando for, e repetindo isso um número determinado de vezes. Ou seja, você repete isso um número 4 vezes. Claro que o ideal é que você apresente a calculadora até que o seu usuário decida sair da calculadora, que você tenha uma opção sair, desligar a calculadora, certo? Que não foi o caso aqui. Mas isso a gente vai deixar um pouco mais para frente, tá? Quando nós visualizarmos, aprendermos as outras estruturas, que é o repita, certo? Então, lá a gente vai fazer a verificação dessa nova funcionalidade, do repita, do enquanto, tá bom? Mas o para aqui, que é o equivalente ao for, ele já nos dá aqui uma saída interessante, tá bom? Então, esse é o resultado que nós tivemos aqui, tá? A partir desse algoritmo. Mais uma vez, eu peço que vocês parem o código, parem a aula, façam com calma para que vocês possam pegar familiaridade, tá bom? O laço é simples, tá? Mas a gente tem um poderio aqui dentro de fazer e resolver muitos problemas utilizando ele, tá bom? Então, ele é bem útil aí para a gente resolver muitos problemas de programação, tá? Então, prestem atenção e repitam esses códigos para vocês ganharem justamente familiaridade na sintaxe. Falando de sintaxe também, observa, quando eu declarei aqui uma variável i minúsculo, todas as vezes que eu a utilizei, certo? Todas as vezes ela foi também considerada aqui, ó, minúsculo, tá? Então, eu mantenho o padrão. O meu azinho também, minúsculo, todas as vezes que ele foi utilizado a variável, também foi sempre minúsculo, tá? E então, assim, a gente precisa manter esse cuidado, porque a nossa linguagem ela é sensível ao caso, tá? Então, a gente precisa tomar a atenção para esse detalhe, tá bom? Bom, gente, mais uma vez, obrigado por assistirem a aula até aqui. Espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço a todos.